Eu tô muito animada, porque nossa lista de hoje são com indicações de doramas, onde a nossa mocinha tem que escolher entre o vilão e o mocinho. E adivinha só por quem ela vai se apaixonar. Olá amigos dorameiros, bem-vindos de volta ao meu canal. Confesso que eu gosto do clichê do romance entre a mocinha e o vilão bem mais do que o romance com os mocinhos, porque o vilão ele é frio e insensível, mas quando o assunto é a protagonista ele vira uma manteiga derretida. Então se tem um conselho que eu posso dar para vocês, é não julgarem logo nos primeiros episódios, porque nem tudo é o que parece. E se você gosta de vídeos assim já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo se você é do time dos caras maus, que tem coração de manteiga derretida, ou dos mocinhos fofos e românticos. Agora chega logo de enrolação e vamos começar. A Mulher do Rei. Durante a Era dos Estados em Guerra, a mulher mais linda da região captura o coração de dois homens muito poderosos. Gong Sun-li é a neta e discípula do poderoso comandante militar Gong Sun-il. O primeiro discípulo Jing-ki e Sun-li sempre foram apaixonados um pelo outro desde a infância. Quando as tropas de Qin atacam, Jing-ki é envenenado, enquanto tenta proteger Sun-li. Para salvar Jing-ki, Sun-li concorda em se casar com Ying Zheng, o imperador da dinastia Qin, mas descobre que já está grávida de um bebê de Ying Zheng. Ying Zheng sempre foi apaixonado por Sun-li e aceita o filho como seu próprio. Conforme Sun-li começa a conhecer o lado mais amável e gentil do cruel governante, ela começa a se apaixonar por ele. De que lado ficará sua fidelidade quando Jing-ki vier ao palácio para assassinar Ying Zheng? Prisioneiro do amor. Arit Rangsiman, dono de uma fazenda de ostras ao sul da Tailândia, está muito deprimido depois do suicídio de seu único irmão, o pequeno Arin, por causa de Sansanei, a noiva de Arin, pois foi ela quem rompeu a relação. Arit quer vingar-se da garota, que causou a morte de seu irmão, e então a sequestra para torturá-la, mas o que não sabe é que sequestra Soraya, a prima da Sansanei. Acreditando que Soraya é Sansanei, sem se importar com todas as vezes que esta negue não ser, e ele tortura e a castiga pois culpa Sansanei pela morte do irmão. Como Soraya quer pagar uma dívida de gratidão que tem com Sansanei por salvar sua vida, ao tirá-la de um lago quando pequena no qual estava se afogando, decide aceitar o castigo, se colocando no lugar de sua prima. Convivendo com Soraya, Arit acaba se encantando pela jovem, que pensa ser a culpada por todo o sofrimento de Arin. O que acontecerá quando a verdade vier à tona? E o que Arit fará ao descobrir que sequestrou e torturou a pessoa errada? Apaixonar-se. Para Muan King, 1926 sempre seria lembrado como o ano que mudou sua vida para sempre. Após a morte de sua mãe, ela sabia que a hora de voltar para a China havia finalmente chegado. Levando as cinzas da mãe para serem enterradas, Wang Qing retornou à sua terra natal sem nenhuma ideia do que a esperava quando chegasse. Crescendo sem pai, Wang Qing voltou para a China determinada a se reconectar com o homem, de quem ela mal se lembrava na esperança de que, fazendo isso, pudesse descobrir a verdadeira razão pela qual seus pais se separaram tantos anos antes. Mas ainda mais urgente do que o mistério em torno da separação de seus pais, era a história não contada de como os irmãos que ela nunca conheceu de verdade perderam a vida. À medida que Wang Qing começa a desvendar os segredos do passado, vê seus caminhos se cruzarem frequentemente com os de Tan Xuanlin e Xu Guangyao. Sendo um líder recém-nomeado das tropas insurgentes, e o outro filho de um poderoso comandante militar, eles estão em lados opostos do conflito em Xangai, mas ambos começam a gostar de Wang Qing, e concordam em usar seu poder e influência para ajudá-la em sua busca. Conforme o fazem, os três começam a desenvolver uma amizade forte e duradoura, uma amizade que logo é posta à prova definitiva. Aprofundando-se mais no passado, os três amigos logo descobrem que a história da família de Wang Qing é muito mais complicada do que eles poderiam ter imaginado. Esforçando-se para desvendar os mistérios do passado, ela percebe que seu coração a está levando por um caminho inesperado. Será que sua jornada trará as respostas que Wang Qing procura, ou ela descobrirá que o que mais buscou esteve ao seu lado o tempo todo? Coração de Sila. Thor é um filho de uma amante com um homem rico da sociedade.
Depois que sua mãe morre de negligência, Thor é forçado a viver com a família de seu pai. Abusado por sua madrasta e seu meio-irmão, ele conhece sua vizinha, Mingta, que também sofre negligência nas mãos de sua mãe e irmã. Uma noite, ao ser perseguido por sua madrasta, Thor pula em um rio e todos acham que ele está morto, porém ele sobrevive. Ele é levado por uma moça que conhecia a sua mãe e assume uma nova vida sob o pseudônimo de Scylla. Anos mais tarde, ele retorna como um rico dono de uma boate com planos de se vingar pela sua mãe e se vingar pela tortura e a dor trazidas a ele por sua madrasta e o meio-irmão. O principal objetivo de Scylla é ferir as pessoas que o machucam quando criança, mas ele nunca esperou ver sua única amiga, que ele teve quando criança, Mingta de Movo. Assim que se veem, ela percebe que ele parece familiar para ela. Ela percebe um anel que ele usa em volta do pescoço, e imediatamente chega à conclusão de que ele é Thor, seu amigo de infância, que supostamente morreu. Mas ele nega isso por causa de seu plano de vingança. Uma odisseia coreana. Uma humana que pode dar grandes poderes a qualquer demônio conseguirá permanecer em segurança? Jin Sun-mi é a CEO de uma imobiliária de sucesso, e que tem a habilidade de exorcizar demônios de propriedades azaradas. Mas para os demônios que vivem na Terra, ela é conhecida como São Jang, aquela que possui um aroma irresistível de flor de lótus, e que pode dar enormes poderes a qualquer um que devorá-la. Quando Sun-mi era criança, Son Oh-gong, uma divindade encrenqueira, fez com que ela o libertasse do castelo, onde ele era mantido prisioneiro, fazendo um contrato que dizia que ele sempre apareceria e a protegeria quando ela chamasse pelo seu nome. Mas ele a enganou, roubando a memória dela que continha o seu nome. Nos dias atuais, Son Oh-gong vive às custas de Oh-wi, uma outra divindade conhecida como Oh-ma-wang, que trabalha como CEO de uma empresa de entretenimento e que gosta muito mais de fama e de adoração do que algumas celebridades de sua empresa. Son Oh-gong tem a intenção de encontrar a São Jang para poder devorá-la e se tornar o deus mais poderoso. Seu amigo, a celebridade, quer apenas um pedaço da São Jang. Song Oh-gong descobre que Sun-mi é a São Jang, e no começo ele a protege dos ataques dos outros demônios para guardá-la para si mesmo. Mas com a ajuda de Oh-ma-wang, conseguirá Sun-mi encontrar uma maneira de forçar Son Oh-gong a protegê-la? Prao-mook. Prao-mook trabalha em uma boate para ganhar dinheiro e pagar dívidas. Ela não se dá bem com Chaluntorno, porque ele a entendeu mal, pensando que ela é uma garota má. Um dia, seus pais pedem a Prao-mook que se case com Chaluntorno para remover o azar dele. Ela aceita a proposta apenas para se vingar dele. E se você está em busca de doramas rápidos para assistir em um dia, recentemente eu postei algumas indicações assim aqui no canal. E vou estar deixando o link na descrição. Hoi Le Sanai Hai. Ao voltar para o funeral do pai, Kong Pop descobre que só receberia metade da fortuna, e que o restante iria para a filha de um antigo amigo de seu pai, Nan Wang. Não aceitando que a fortuna que seria dele fosse dada a uma desconhecida, decide elaborar um plano de conquistá-la, para poder pegar o restante do dinheiro de volta ao se casar com ela. O que ele não esperava é que acabaria se apaixonando no meio do caminho. Adoro o barraco em Lacornes, e esse aqui tem muito. No primeiro episódio já temos uns barracos no velório do pai de Kong Pop. Depois ele descobre que vai ter que dividir a fortuna dele com Nan Wang, e ele trama um plano para casar-se com ela e pegar a fortuna toda. O enredo é recheado de amor e ódio entre o casal principal. Difícil de acreditar que ele amava, porque as atitudes dele eram bem contrárias a isso, tanto que ele não contou a verdade para ela no dia do casamento. Coração Escarlate. Ai-Sou é uma mulher do século XXI, que devido a um eclipse solar, é transportada para a dinastia Goryeo, que governou a Coreia no século X por quase 500 anos. De repente, Ai-Sou se encontra no Palácio Real, ao lado do ordinal masculino príncipe Wang-Su. Um homem temido e bonito, Wang-Su é baseado no quarto rei da dinastia Goryeo, e mesmo temido por todos, acaba conquistando o coração de Ai-Sou. Entretanto, ele não é o único no palácio com os olhos no trono. Wang-Sou trava uma batalha perigosa de segredos e mentiras com os outros príncipes. Seduzida.
Conta a história de 3 jovens incrivelmente ricos, que formaram uma amizade depois de compartilharem suas dores. São eles: Kwon Si-yoon, Choi Soo-ji e Lee Si-joo. Kwon Si-yoon é o herdeiro de uma família chaebol do grupo JK, e ele é conhecido por ser implacável na sedução. Ele decide ajudar Choi Soo-ji a se vingar de Tae-hye, a mulher por quem o exemplo namorado de Soo-ji sempre foi apaixonado. O desafio foi lançado: Si-yoon deveria conquistar completamente Tae-hye e depois descartá-la. Mas isso vai ser mais difícil do que aparenta, porque Tae-hye não acredita no amor, o exemplo de seus pais a afetou muito. De qualquer modo, enquanto o segredo de Si-yoon enraiza, os dois se aproximam, mas é Si-yoon quem começa a mudar. O jogo de sedução havia começado. Patinho feio. Maeu-non é uma garota com uma baixa autoestima. Quando era criança, ela se declarou para um garoto que a rejeitou chamando ela de feia. Isso a deixou trancada em casa por 3 anos. Ela acha que é tão feia que nem se olha no espelho. Quando tem de voltar ao colégio, entra na vida dela 2 garotos, Zero e Minton. Minton é um cara legal que ela conhece e passa a ajudar ela, enquanto Zero é um cara mau, que vive entrando em brigas, porém Zero acaba vendo o rosto de Maeu-non, e ela não sai de sua cabeça. Vincenzo. Vincenzo conta a história de Vincenzo Cassano, um advogado coreano que mora na Itália desde os 8 anos, após ter sido adotado como consequência de uma traição de gangue. Ele agora trabalha para uma família de mafiosos italianos, que vive sempre em pé de guerra com outras facções. Durante uma visita à Coreia do Sul, sua terra-mãe, Vincenzo decide se vingar daqueles que o fizeram sofrer no passado, travando uma perigosa batalha contra um cartel local, que não pode ser punido, nem mesmo pela lei. Mas isso não atrapalha os planos de Vincenzo, que vai contar com a ajuda da implacável advogada Ong Chae-young e seu estagiário Jang Jun-ho. Vincenzo e Ong acabam se apaixonando e, juntos, não vão medir esforços para derrotar seus inimigos e fazer justiça com as próprias mãos. Essa foi a minha lista de hoje. Se você gosta de vídeos assim, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo se você é do time dos caras maus, que tem coração de manteiga derretida, ou dos mocinhos fofos e românticos. Aproveita e compartilha com aquela amiga que ama um clichê com cara mau e frio. Um grande beijo para vocês e até a próxima!